Oi, pessoal! Vamos continuar então a nossa aula sobre a história do design e eu vou continuar de onde eu parei, que era sobre a Bauhaus, né? A Bauhaus. E a gente vai começar aqui uma parte que é mais próxima mesmo da estruturação do design, para que vocês entendam realmente como que ele surgiu, como que ele se fundamentou. E agora a gente já chegou no período em que o design já é compreendido como design, né? Que é com o surgimento da Bauhaus, como eu falei para vocês na última aula, né? Foi bem no finalzinho. Então, o que aconteceu? A Bauhaus, ela pregava a integração da produção artística com a industrial. Uma das primeiras escolas a dar aulas com a intenção de transformar o artesão em um produtor industrial. Então, a Bauhaus ela não tinha só o princípio de formar pessoas capacitadas teoricamente, ela queria que os artesãos se transformassem em realmente produtores industriais. Nessa época surge o designer, que é o coordenador do processo. Ele age coletivamente na atividade industrial. O principal princípio, né, da Bauhaus, por assim dizer, é a função segue a forma. Então, a forma ela tem que ser definida para que a função tem que ser bem definida para que tenha uma função também bem definida. É impossível entender o que é design hoje sem entender o que foi a Bauhaus. A Bauhaus, gente, ela foi assim um marco realmente. Foi por conta dela que o design se fundamentou. E aqui em volta eu coloquei alguns exemplos de produtos que foram feitos pelos alunos, no caso da Bauhaus, e que são famosos até hoje, né? Vocês podem ver que eles tinham formas, alguns tinham umas formas bem mais curvas, outros tinham formas mais retas, eles procuravam uma coisa um tanto quanto geométrica, né? E usavam materiais diferentes, né? Combinação de materiais diferentes, como no caso aqui dessa cadeira, que ela tem o metal e ela tem o couro. Então, assim, a Bauhaus eles continuavam com a parte de experimentação, mas sem esquecer realmente da função do produto. E então veio também a escola de Ulm. A escola de Ulm o nome dela é um tanto quanto estranho, né? Eu vou tentar falar para vocês, mas se eu falar errado, vocês me perdoem. É a Hochschule für Gestaltung Ulm, que é a escola superior da forma de Ulm. Ela era uma escola privada que foi fundada na Alemanha em 1952 em homenagem aos judeus mortos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ela veio bem depois da Bauhaus. A escola de Ulm é considerada a mais significativa tentativa de se restabelecer uma ligação com a tradição do design alemão. Ela foi sucessora da Bauhaus e nos seus métodos de ensino ela tinha disciplinas nas disciplinas lecionadas, nos ideais políticos e também porque ela acreditava que o design tinha um importante papel social a desempenhar. Isso, gente, é muito importante. Hoje em dia, às vezes, as pessoas esquecem, né, do papel social do design. E ele, desde aquela época, já vinha sendo, né, debatido esse assunto, que o design tem que ter, sim, uma função social. É para isso que nós somos formados, né? Nós estamos aqui para resolver os problemas. A escola de Ulm foi a primeira escola a oferecer o design em duas ramificações, que era produto e comunicação. Muitas universidades do Brasil, elas seguiram, né, o exemplo da escola de Ulm e elas também começaram a oferecer o curso ramificado. Eu, inclusive, sou formada numa dessas escolas que ainda preservava, perdão, porque hoje em dia já não preserva mais, mas que é muito interessante assim você ter essa divisão, porque realmente isso faz com que haja um foco maior dos alunos para aquela área na qual eles estão sendo formados, né? E a escola de Ulm, ela tinha uma grande inovação, que era o método de Ulm, que ele consistia de reflexão, análise, síntese, fundamentação e seleção das alternativas. Na escola de Ulm, eles tinham como disciplina suporte ao design, fotografia, tipografia, embalagem, sistemas expositivos e técnicas publicitárias. E é legal porque até hoje em algumas universidades você ainda tem essas matérias, não digo todas, porque, por exemplo, sistemas expositivos, técnicas publicitárias, às vezes elas ficam ou com outro nome, ou elas ficam restritas a algumas universidades e outras não. Mas fotografia, tipografia e embalagem são matérias que a gente tem até hoje nas universidades, no curso de design, e que são muito legais e que a gente vê que elas começaram desde aquela época, né?
E o mais importante, no Brasil, a escola de UMA influenciou a ESDI, que foi a Escola Superior de Desenho Industrial, fundada em 1963, que é considerada a primeira escola de design do Brasil. E depois, né? Depois que nesse meio, depois da Bauhaus, entra a escola de UME, o que aconteceu assim, né? Depois da guerra, isso vem um pouquinho depois da Bauhaus, houve uma liberdade de criação baseada na utilização de princípios elementares e estruturais básicos. E a mistura de materiais, né? Plástico, acrílico, PVC, nylon. Isso foi muito influenciado pela Bauhaus, porque na Bauhaus eles tinham o hábito de misturar materiais para criar novas técnicas, criar novos meios de produção de produtos, né? E isso continuou depois da guerra. Aí depois a escola de Ulm, né, que foi como eu acabei de falar para vocês, que foram os dois marcos, e que ela tinha também essa característica, né, de utilização de vários materiais, mas já com esse princípio de utilização deles na sociedade para algum fim, né, de ajuda nessa sociedade. Aí, a partir dos anos 60, a publicidade começou a ganhar força e a massificar a comunicação. A sociedade se tornou mais descartável em função da rapidez dos avanços tecnológicos e surgiram movimentos artísticos como psicodelismo, pop art, modernismo, futurismo. A gente teve depois, mais pra frente, a Guerra Fria, a corrida espacial, com influências de ficção científica, e os motivos científicos passaram a ser associados com a modernidade. E com isso, a gente viu que o design foi muito influenciado. Por quê? Ele começou a receber influências desse psicodelismo, desse pop art, do modernismo, do futurismo e até mesmo dessa coisa da modernidade, né? As linhas passaram a ser diferentes, os materiais usados. Vocês vão ver que, de repente, nos materiais gráficos produzidos, as tipografias já eram diferentes, as cores, os acabamentos, né? Isso, quem quiser procurar, é muito legal, assim, para servir como inspiração, de repente, para o seu trabalho. Você quer fazer uma coisa meio retrô. É muito legal mesmo, é interessante. Vale a pena pesquisar. Aí, vindo um pouquinho mais perto de quando a gente está agora, né? A partir dos anos 90, houve uma preocupação com a sustentabilidade, né? Começou a se falar muito disso. A reciclagem e o reaproveitamento tanto de materiais como estilos e referências, e linguagens tecnológicas sendo utilizadas como imagens urbanas, distorções, novas formas de expressões artísticas como o grafite, né, ganhando espaço. Então, o que a gente viu? Que a partir dos anos 90, além dessa parte do design sustentável que começou a ser inserida e que hoje em dia tem tanta força, a gente viu que novas linguagens começaram a ser usadas, mas ao mesmo tempo linguagens antigas, né, das escolas e daqueles movimentos artísticos começaram a ser resgatadas, nem que fossem pequenas características. Os produtos começaram a se tornar um tanto quanto híbridos no seu estilo, e esse estilo começou a ser desenvolvido como um novo estilo. Então, assim, isso mostra como o design é mutável, né, como ele é maleável, como as pessoas conseguem agregar várias características e formar o seu estilo próprio, né, o que é muito interessante. E hoje, né? Hoje o design ele é visto como um diferencial competitivo. O mercado ele pede formas diferenciadas de apresentação a fim de tornar sua imagem em forma algo diferenciada e atraente. Mas, gente, não se prendam só a essa parte de mostrar a forma, de tornar um produto atraente. Uma dica que eu deixo para vocês é pensem também na forma e na função. Às vezes a gente esquece da função, não se deixem levar muito só pela fantasia, pela beleza. Tentem pensar nos seus produtos, nas suas peças, de modo que também atenda às necessidades da sociedade, né? Não se pode imaginar os dias atuais sem o design. Tudo que a gente conhece passou por um projeto que resultou numa solução de um problema. Isso, gente, tenham sempre isso para vocês, resolvam os problemas, né, da sociedade. Essa é a nossa função. A estética de um projeto, ela vai depender da sua funcionalidade. E uma frase que eu deixo para vocês é: soluções nascem das necessidades de inovação para um problema. Então, pessoal, vamos procurar os problemas da sociedade, vamos tentar resolver, vamos tentar focar nosso trabalho de um modo que fique realmente agradável, mas que ao mesmo tempo seja funcional, né? Que esse que deve ser o nosso objetivo, né? Sempre levar o nosso design da melhor forma possível. Bom, gente, essa é a nossa aula sobre história do design. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Vejam, revejam, façam suas anotações. Se quiserem, podem me mandar dúvidas. Se quiserem alguma indicação de bibliografia, podem me mandar também, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Eu vou falar para vocês na próxima, só para dar um gostinho aí sobre semiótica. Então, não percam a próxima aula. Até mais!